pelo incrível que pareça, tem gente que até hoje tem pavor de tatuagem. Tem pavor de tatuagem e o principal motivo é que diz que vai se arrepender. Então, até hoje, eu fiz a minha primeira tatuagem. Vai fazer 12 anos, daqui a alguns meses, faz 12 anos que eu fiz minha primeira tatuagem. Quando eu fiz 18 anos, para não precisar pedir autorização para minha mãe, para não precisar de nada, eu fui lá e fiz uma tatuagem. Só pela experiência, só porque é uma época, é uma fase que a gente quer experimentar essas coisas mesmo. E depois fui fazendo outras. E ainda quero fazer mais. E tem muita gente que fala, pergunta, você não se arrepende de ter uma tatuagem? Eu não vejo muita lógica nesse sentido, né? Você se arrepende do seu corpo sem tatuagem? Eu não vou incentivar ninguém a fazer tatuagem, não. Mas eu vou incentivar nesse vídeo as pessoas a fazer o que elas querem fazer. Elas têm vontade de fazer. Né? Então as pessoas perguntam até hoje, você não se arrepende? Você não enjoa da sua tatuagem? Você não enjoa do seu corpo do jeito que ele é? Seja ele magro, gordo, seja você baixinho, você alto. Você não enjoa das suas características? Você não enjoa do seu rosto como é? Pode ser que sim, pode ser que não. Mas isso não significa que você vai querer mudar ele todo, né? Você vai olhar e vai ficar sofrendo. Algumas pessoas sim, mas você não pode, né? Não é saudável pra você olhar pro seu corpo e ficar se sentindo mal. A não ser que tenha algo que faça mal pra sua saúde, como a obesidade, por exemplo. Eu tô acima do peso. Eu quero emagrecer, tô tentando emagrecer. Por questão de saúde, né? Mas a tatuagem, você não enjoa de não ter tatuagem, por que você vai enjoar de ter tatuagem? E pra falar bem a verdade, eu não lembro que eu tenho tatuagem. Eu passo meses nada, eu passo anos sem olhar pra elas. Sem olhar. Sem olhar, sem perceber elas, assim. Sinceramente, eu não lembro. Então eu acho uma besteira falar que enjoa. E na verdade eu precisava lembrar da existência delas. Porque é uma arte, né? Então é até errado eu não perceber elas. Eu tenho que perceber, tenho que olhar, admirar. Porque eu gosto delas. Mas às vezes eu esqueço que eu tenho. E quero fazer mais. E tô prestes a fazer mais. Quero dar uma fechada nesse braço aqui. Dar uma fechada nele aqui, o antebraço, vai subindo, tudo. Fechar inteiro. E o que acontece? Esse pensamento de, eu vou enjoar, eu não vou fazer tal coisa, porque, nossa, é meu corpo, eu não vou mexer em nada. Tudo bem, é seu direito. Agora, na questão de fazer algo que você quer fazer, e você deixar de fazer, é muita loucura, porque, igual eu tava pensando sobre gente que acumula muito dinheiro. Inclusive, eu fiz um vídeo sobre os milionários e, pelo incrível que pareça, até agora, ninguém me xingou, ninguém falou que eu tô defendendo o milionário, ninguém... nada disso. Então, olha, que evolução, hein? Não apareceu ninguém falando isso, pelo menos até agora, né? E realmente, eu não defendi, eu falei meu ponto de vista apenas. Até porque eu acho burrice a pessoa só acumular dinheiro. É por isso que eu não tenho como eu estar do lado de milionários. Porque eu acho burrice o acúmulo de dinheiro só por acumular. Tem que ter um propósito de correr atrás desse dinheiro. Precisa existir um propósito. O meu propósito de ter muito dinheiro seria viver, em primeiro lugar. Em segundo, ajudar pessoas. Certo? De alguma forma, ajudar pessoas. Compartilhar, construir algo com esse dinheiro. Porque a gente vai viver aqui uma média de 80 anos, uma média, alguns mais, outros menos. E você viver acumulando algo não faz sentido. Isso aqui vai ser passageiro. Tá? E talvez você não esteja acumulando dinheiro, mas você esteja acumulando vontade de fazer o que você quer fazer e não faz. Passa a vida inteira acumulando uma vontade de fazer uma viagem, por exemplo, e não faz a porcaria da viagem. Por que você não faz? Por que você acumula essas vontades? Acumular vontade, acumular dinheiro, não faz sentido. Isso daqui é passageiro. Isso daqui é completamente passageiro. Você tem que investir pro seu futuro, só que quando chegar esse futuro, você usar esse dinheiro que você está investindo. Realmente, você precisa investir uma parte do seu dinheiro. Mas é para usar um dia também. Não é só para eles existir com um número e uma conta. Vai passar. Vai tudo passar.
Não tem muita diferença da vida para um final de semana que você passa num hotel, num resort, certo? Então, de certo modo, você acumular muito dinheiro, não fazer as coisas que você quer, é como você ir para um desses resorts, para um desses hotéis e querer comprar um móvel novo para ele, sendo que você não vai ficar lá. Querer comprar uma televisão nova, querer fazer uma decoração nova, sendo que você não vai ficar nesse lugar. E a longo prazo assim, aos nossos olhos, a gente não vai ficar aqui. A gente não vai ficar aqui. Então, se a gente vai ficar uma média de 80 anos, não adianta acumular um dinheiro de 150 anos. Mais ou menos isso que eu tô querendo dizer. Não adianta acumular um desejo de realizar algo lá na frente, sendo que a oportunidade é agora, a juventude é agora. Agora você é novo, agora você tem capacidade de fazer o que você quer fazer. E depois que você... A verdade é que depois que você ficar velho, aí é só tomar remédio, é ficar sentado na frente de uma televisão, assistindo TV, é o máximo que você vai conseguir. Você não vai ter mais energia pra ir em show, pra ir em cinema, pra viajar, pra ir pra um resort, pra ir pra outro país, pra viajar o mundo, se você tem essa vontade. Algumas pessoas têm a vontade de conhecer vários países, colocar as bandeirinhas dos países lá no destaque do Instagram, se essa é a sua vontade, né? Tudo bem, para alguns não existe esse desejo de algo tão grandioso assim, sabe? Para muita gente, e eu acho que até para a maioria, a vontade mesmo é de ter uma casa própria, ter a geladeira cheia, viver num lugar tranquilo, simples, fugir de tumulto, e até nos tempos que a gente vem vivendo, eu acho que vem crescendo o número de pessoas que tem essa vontade. De viver na tranquilidade, na paz, num lugar tranquilo e simples. Tem gente que não gosta de viajar, tem gente que não gosta de tumulto, não gosta de lugar cheio. Então cada um sabe quais desejos tem. A questão é, eles precisam ser realizados. Esses desejos eles precisam ser realizados. É a única certeza que a gente tem. Amanhã a gente não tá aqui mais. Esse amanhã pode ser daqui um dia, daqui uma semana, daqui um mês, daqui um ano, daqui 10 anos, daqui 50, 60, 70 anos. Mas o negócio tem que ser vivido. O que você quer fazer precisa ser realizado. Essa ânsia em acumular algum tipo de recurso, e na maioria das vezes é o dinheiro, pode ser o dinheiro, pode ser uma troca de, não, eu não vou fazer tal coisa que eu quero fazer, não vou fazer tal viagem porque eu tenho que terminar de reformar minha casa. Pode ser alguma coisa do tipo. Mas beleza, sua casa, ela vai continuar aí, entendeu? Ela não vai cair se você não pintar uma parede, deixar pra pintar ela ano que vem, certo? Não vai mudar muita coisa, certo? Mas às vezes a oportunidade de você fazer aquela viagem, ela apareceu agora. Você pode deixar e pintar essa casa no ano seguinte e fazer essa viagem que você tanto sonha em fazer agora, certo? Às vezes você é fã de um artista, você mora num lugar que não tem muitos shows, e você é fã de um artista internacional. Eu gosto de shows e eu moro em um lugar que não tem muitos shows, eu moro no interior. Então quando aparece em uma cidade mais próxima de mim, que geralmente é ou Brasília ou Goiânia, eu tenho que ir. Porque provavelmente não vai ter essa oportunidade mais, né? Por exemplo, o primeiro show internacional grande que eu fui foi do Guns N' Roses, em Goiânia. Eles vão vir tocar agora em Brasília, já tocaram em Brasília várias vezes, já tocaram aqui perto várias vezes. Só que apareceu esse show de Goiânia em 2022, eu fui por quê? No meu estado, na cidade onde eu nasci, provavelmente, se eles forem tocar outra vez lá, vai ser mais uma vez, no máximo. E eu acho que nem vai, eu acho que foi a primeira e a última, né? Então a oportunidade que apareceu. Os caras estão velhos, sou fã desde pequeno. A minha banda favorita, Red Hot Chili Peppers, apareceu o show deles em Brasília. Eu não pensei uma vez, o caso deles, se fosse só em São Paulo eu iria de todo jeito. Apareceu em Brasília, consegui ir. A questão deles, eu sou tão fã deles que eu quero ir em outros shows.
e eles já têm mais idade. Apareceu aqui no Brasil de novo, eu estarei lá, não importa a distância. Agora, vou estar em Brasília de novo pro show do Linkin Park daqui a algumas semanas. Então daqui a algumas semanas eu vou ver se eu posto alguma coisinha ou outra, porque da viagem eu vou fazer uma viagem antes, né? Antes de ir pra Brasília no show do Linkin Park, eu vou estar indo em Pirinópolis, né? É uma das cidades turísticas aqui do estado. Vou ver se eu faço uns videozinhos aqui, outro ali, não sei. Mas vou fazer. Então, é ruim pensar, chegar a um ponto na vida e pensar que você deixou de fazer as coisas que você queria. E enquanto a gente ainda é novo e pode reverter isso, não reverter em ter perdido o tempo, né? Porque o tempo a gente perdeu, passou e acabou, já era. Mas dá pra reverter e realizar muita coisa ainda. Ah, mas eu tenho 30 anos. Ah, sou uma criança ainda. Tenho 40. Ainda é uma criança. Tenho 50. E daí? Tenho 60. Você ainda tem décadas de vida pela frente se você se cuidar. Só vai lá e faça o que você quer fazer. Não vai ficar nada aqui, caixão não tem gaveta. Esse ditado ele é muito real. Às vezes passa batido, parece clichê, mas é muito real. Caixão não tem gaveta não, velho. Caixão não tem gaveta não. Nossa, eu conheço muita gente que deixou muito dinheiro aqui, sabe? Tudo bem, tinham filhos, então é bom deixar uma herança mesmo. Agora, tem muita gente que nem filho vai ter. Então, não preocupa tanto assim em acumular dinheiro não, tá? Faz um investimento pro seu futuro, beleza, é importante. Você vai ficar velho, você precisa pagar remédio. Chegar numa certa idade, não ter dinheiro e depender dos outros é triste, realmente. Eu concordo com tudo isso. E pratico tudo isso também. Tô tentando acumular, mas acumular o mínimo, não o máximo. Né? Acumular o mínimo. Porque realmente é triste. Chegar numa certa idade dependendo dos outros não é fácil, não. Mas viva. O mais importante de tudo. Viva o que você pode viver.